Métodos de análise de investimentos. Vamos falar de 3 métodos aqui, baseados no fluxo líquido de caixa que nós falamos em vídeo anterior. Então, você tem o período de payback, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Então, a gente vai usar nessa aula o exemplo de 2 projetos da Banet Company, que é uma empresa aí, fictícia, que esses exemplos estão lá no livro que é o de Administração Financeira de Dittman, 2004. Então ele coloca 2 projetos nessa empresa. Ela tem um projeto aí que o investimento inicial é 42 mil dólares, no caso é a unidade, mas aqui não importa a unidade. E aqui outro é 45 mil. E aqui são as entradas, ou seja, entrada líquida de caixa. Depois de fazer aquela fórmula, né, de receitas menos despesas de caixa, tá? Que de fato ocorrem aí na empresa, não na competência, né? Que de fato ocorre no caixa da empresa, desconsiderando a amortização, entre outros fatores. No projeto A, você tem uma entrada anual de 14 mil, exatamente durante 5 anos. No projeto B, você tem no primeiro ano 28 mil, no segundo ano 12 mil e nos 3 últimos anos 10 mil. E a suposição inicial do autor é que os projetos possuem o mesmo nível de risco em todos os anos. Então, esse é nosso exemplo que a gente vai usar para falar dos 3 métodos de análise de investimento. O primeiro método é o período de payback, que é o tempo necessário para que a empresa recupere o investimento inicial em um projeto. Então, não leve em conta explicitamente o dinheiro no tempo. A questão do dinheiro no tempo não é levada em conta. É só o valor nominal do dinheiro, falando do ponto de vista econômico. Então, o que é isso? No caso do projeto A, como ele investiu inicialmente 42 mil, no terceiro ano ele vai ter alcançado os 42 mil. Olha, aqui é o somatório de quanto ele alcançou no ano. Então, 14 mil no primeiro, 28 mil, 14 mil mais 14 mil no segundo, e 28 mil mais 14 mil dá 42 mil. Bem aqui ele alcançou, em exatamente 3 anos, ele alcançou o dinheiro investido. Payback é a recuperação do dinheiro investido, tá? Desconsiderando inflação, juros, entre outras coisas. O projeto B, quanto tempo vai demorar? Aqui no primeiro ano 28 mil, o agregado para o segundo ano foi para 40 mil, e no terceiro ano ele chegou em 50 mil, ele ultrapassou os 45 mil. Como aqui nesse terceiro ano foram 10 mil de entrada de caixa, dá para fazer um pressuposto que foi 5 mil no primeiro semestre e 5 mil no segundo semestre. Ou seja, como ele já tinha 40 mil, mais 5 mil do primeiro semestre aí do terceiro ano, ou seja, em 2 anos e meio, tá? Não no final, não 3 anos e meio, 2 anos e meio. Antes de chegar no terceiro ano, ele conseguiu recuperar 45 mil, 40 mais 5 mil. Então, isso a gente chega à conclusão que o payback do projeto A são exatamente 3 anos. Já o projeto B é 2,5 anos. Já que ele se recupera 5 mil na metade do terceiro ano. Ou seja, por esse indicador, o projeto B ele é o melhor, né? O mais viável, porque ele recupera mais rápido o dinheiro investido. Quais são as desvantagens desse método? Não considera como esse investimento é recuperado e não considera o que ocorre depois do período de payback. Então, aqui um exemplo, outra empresa do mesmo livro, do Dittman, 2 projetos, ambos 50 mil, aqui está menos porque é o valor que a empresa deu inicialmente, né, para fazer o projeto. O valor inicial do projeto aqui são os fluxos de caixa. O fluxo líquido, né, já considerando despesa, receita menos despesa. Então aqui, olha, ele recupera bem pouco no primeiro, no segundo ano e vai recuperar praticamente tudo no terceiro ano. Aqui ao contrário, ele recupera 40 mil lá no primeiro ano e depois 5 mil nos 2 posteriores. Isso tem diferença quando a gente leva em conta o dinheiro no tempo. Por quê? O que é esse dinheiro no tempo? Esses 5 mil a empresa não vai deixar debaixo do colchão, ela vai deixar rendendo no investimento de renda fixa, por exemplo. Então é melhor você receber mais o quanto antes, tá? Se a gente levasse o dinheiro
no tempo, a questão do dinheiro no tempo, era muito melhor você receber os 40 mil no primeiro ano do que no terceiro ano. Mas para o método do payback não faz diferença. Isso é a primeira desvantagem. A segunda é quando, depois que alcança o payback, o que acontece? Olha só, o projeto A ele tem 2 entradas de 15 mil e o projeto B 2 entradas de 10 mil. Então, se a gente levasse em conta o que acontece depois do payback, o projeto A seria melhor, porque ele tem entradas maiores depois que se alcança aquele ponto lá de retorno do investimento nominal inicial. Então, acaba sendo um método muito limitado. Na prática é redundante, né? Na prática, praticamente, não é utilizado. Não serve para muita coisa, na verdade, né? Quando você pega apenas o valor nominal. Os outros dois métodos são muito mais adotados porque são mais sofisticados. O segundo, perdão, é o valor presente líquido, tá? Chamado de VPL. Você encontra com essa nomenclatura na literatura. Leve em conta o valor do dinheiro no tempo. Aí sim é um valor econômico. Aí sim é um método mais próximo numa metodologia real, né, do valor real do dinheiro no tempo, utilizando uma taxa de referência, que pode ter várias denominações. Então, pode ser taxa de desconto, custo de capital, custo de oportunidade, taxa mínima de atratividade. Então, tudo é a mesma coisa, tá? Nós vamos usar nessa aula aqui o termo taxa mínima de atratividade, mas vocês podem encontrar em outros livros, estudos, outros vídeos, esses outros termos aqui. Existem outros também. Então, um projeto é aceito quando o VPL é maior do que a taxa mínima de atratividade. Não, quando o VPL... Não, isso aqui é partir, tá? Isso aqui não... São coisas de natureza diferente. A taxa é calculada em percentual e o VPL é calculado em valor monetário, tá? Aquilo lá vale para o outro método, né? Esqueça um pouco aquilo lá. Vamos lá. Então, o que é essa TMA? Ela pode se basear em algum investimento de renda fixa. Tá? Na aula anterior nós falamos o que é renda fixa, o que é renda variável. E você encontra... Você hoje já tem aplicativos para encontrar esse investimento. Qual o mais utilizado no Brasil? É o Tesouro Selic, é a taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia. Esse tipo de investimento de renda fixa, ele tem liquidez diária. O que significa isso? Se você tem um investimento no Tesouro Selic, você pode resgatar a hora que você quiser, que não vai ter, ele não vai ter algum desconto do que já rendeu. Você não vai perder dinheiro. Se resgatar antes do prazo, tá? Porque ele não tem prazo, ele tem liquidez diária. Outros modalidades de investimento têm um rendimento maior, mas eles têm um prazo de resgate, por exemplo, 2 anos. Se você precisar desse dinheiro antes, você até pode resgatar. Só que o banco, enfim, ou no caso o próprio poder público, o título do tesouro são meio que negociado com cotações, né, com cotas, você pode perder dinheiro, você pode resgatar menos, inclusive, do que você investiu. Tá? Pode até ganhar. Existem situações que valorização dos títulos públicos você pode fazer um chamado trade com título público. Tá? Mas não é garantia de que você vai ganhar, você vai sair no lucro, digamos assim. Você pode sair no prejuízo se resgatar antes. Quando tem liquidez diária, não. Às vezes nem permite que você resgate. Então é um risco que você assume. Se for um CDB, de fato, quando você for atrelado à Selic, né? Se ele não tiver liquidez diária e você for resgatando antes do vencimento, a corretora, o banco que você investiu, vai lhe cobrar uma taxa aí para você resgatar esse dinheiro. Bom, tem um aplicativo, que também é um site, você pode só jogar no Google renda fixa e você pode simular investimentos aplicando um filtro. Isso aqui já até de 2019, já até mudou a interface desse aplicativo, tá? Já não está mais assim. Mas você pode jogar, por exemplo, um valor de um investimento e um período de investimento. Um valor de 5 anos. Por quê? O Tesouro Selic ele é para investimento imediato, mas como eu falei para vocês, a noção de investimento ela geralmente está muito mais associada para longo prazo, na teoria. Então, o correto mesmo seria não você comparar com o título de liquidez diária, mas sim você comparar com o título de maior prazo de investimento, ou seja, vou esperar 5 anos para resgatar. Como existe um risco de você ter um título com maior prazo de investimento, um CDB com maior prazo de investimento, um ativo com maior prazo de investimento, um ativo financeiro, esse é o termo técnico,
eles dão um retorno maior. Então, exemplo, um CDB que rende 100% da Selic, da taxa de juros básica da economia. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2022, a Selic já está 10,75% no Brasil. Então, Selic é óbvio que é no Brasil, né? Então, é um título de vencimento de um ano que é 120 da Selic. Digamos que fosse 10% para arredondar. Aí ia render 12%, né? 120 vezes 10. 120 em valor numérico é 1,12. 1,2 vezes 10 acaba sendo 12. Agora, se for de 2 anos, vai ser 130, por exemplo. Aí vai render 13% ao ano. Como é juros composto, dá uma grande diferença, de 13 para 12. E assim por diante. Quanto maior o prazo de vencimento, maior vai ser o rendimento que eles vão te oferecer. Mas porque o risco é maior também. Porque você vai ter que ficar mais tempo com esse dinheiro preso. E se você precisar, não vai ter como resgatar. Então dá para simular, dá para fazer uma pesquisa aí dos CDBs, no caso, né, com melhores atratividade do mercado. Por que o CDB, no geral, tirando os bancos grandes, eles pagam mais do que o Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic, quando qualquer título público que você negocia diretamente com o governo, o único risco que você tem ali é do governo colapsar. O CDB, que é um título de renda fixa oferecido por um banco, uma corretora, enfim, uma instituição financeira, ele compra títulos do governo, a gente já falou, e oferece no mercado. Só que se o banco vinha falir, se ele não tivesse a garantia do FGC aqui, você não recupera o seu investimento. E se ele tiver, você até pode recuperar, mas vai demorar um tempo, vai ter uma dor de cabeça, né? Você vai recuperar, mas não vai ser de imediato. Então, por isso que o risco acaba sendo um pouco maior. Para compensar, eles costumam, o rendimento deles costuma ser um pouco maior do que o rendimento do investimento direto no título público do governo. E aí a empresa pode decidir pegar um CDB desse ao invés do título de renda fixa do governo. Como taxa mínima de atratividade. Ou seja, é muito subjetivo. O que a empresa vai usar como taxa mínima de atratividade? Ele pode usar o título público Selic, normal, que hoje está 10,75. Pode usar um CDB que seja 120 da Selic, por exemplo. Na verdade, do CDI, o termo técnico, mas CDI e Selic são muito parecidos. Ou pode usar um aí, dependendo do prazo que for o investimento do projeto dela, entendeu? Então, tem como a empresa usar outras taxas de atratividade, dependendo depende muito do que está disponível para a empresa, das opções que ela tem, tanto do cenário aí, macroeconômico do país, né? Hoje, como a Selic está mais alta, né? No pico da pandemia chegou até 2%, para um projeto ser mais atrativo, considerando essa taxa mínima de atratividade, é mais difícil. A gente já vai ver isso nos cálculos posteriores. Então vamos lá, a ideia é que uma empresa pode fazer uma pesquisa e ver quais são as opções de mercado que tem menos risco, no caso de renda fixa, e usar uma dessas opções como taxa mínima de atratividade, ou seja, o projeto vai ter que superar o quanto daria investido nessa taxa mínima de atratividade para ser viável. Não faz sentido, imagina que eu estou pensando num projeto de um ano, e ali eu tenho um título público me oferecendo 10% ao ano. Eu vou fazer um investimento de 100 mil. Eu vou recuperar em um ano 10 mil. Eu vou lucrar em um ano 10 mil, né? Desconsiderando imposto, essas coisas que existem. Aí eu vou fazer um empreendimento com fluxo de caixa projetado de 5 mil e assumir o risco. Lembrem da aula anterior que eu falei que o empreendimento ele tem maior risco do que a renda fixa. Não vai valer a pena. Para eu assumir esse risco, eu tenho que ao menos superar essa minha taxa de referência, que é de 10%, que é no caso esse rendimento. Não a taxa, né? Superar o rendimento aí, em termos de valor presente líquido, que no exemplo é 10 mil. Eu tenho que estar com um fluxo livre de caixa, um fluxo de caixa líquido, perdão, de 20 mil, 15 mil, maior do que o fluxo de caixa da renda fixa. Então vamos dar um exemplo aqui. O VP é o conceito de valor presente do dinheiro. Então, vamos considerar aqui
entradas, tá, de fluxo líquido de caixa, ou fluxo de caixa líquido, as duas nomenclaturas existem, de R$ 1.000 ao ano. O que é esse VP? É o quanto eu tenho que investir hoje para recuperar esses R$ 1.000, dada uma taxa de juros, né? Que essa pode ser a TMA no caso. Então, se a taxa de juros é zero, eu investindo R$ 1.000 hoje, daqui a um ano vai continuar sendo R$ 1.000. Não vai estar rendendo nada, tá? Então, o VP dele vai ser sempre 1.000. Se eu estou com uma taxa de 10%, o que acontece? Para eu alcançar em um ano R$ 1.000, eu tenho que investir hoje 909, aproximadamente. Esse que é o raciocínio. Quanto eu tenho que investir hoje para ter R$ 1.000 daqui a um ano com uma determinada taxa? Então, daqui a um determinado tempo, né? Aqui no caso é um ano, eu tenho que investir 909. Se for 2 anos que esse dinheiro vai ficar rendendo, R$ 826 rendendo 10% ao ano durante 2 anos dá os R$ 1.000. E assim sucessivamente. Essa é a ideia. Então, como a entrada daqui a 2 anos é de R$ 1.000, se eu trazer para valor presente, é como se esses R$ 1.000 que eu vou receber há 2 anos valessem hoje 826. Porque se eu pegar esse 826 e investir a 10%, daqui a 2 anos ele vai se tornar 1.000. Então, percebam que essa é a lógica, tá? do valor presente das entradas. Então, nesse caso aqui, não está rendendo nada, por isso que é tudo 1.000. Aí, quando eu faço o somatório desse valor presente, é 5.000. Então, 5 entradas de 1.000 com uma taxa de rendimento de 0% é 5.000, é o valor nominal. Agora, se a taxa de rendimento, a taxa de juros que eu estou comparando, a TMA aqui, tá? Serve como a TMA, for de 10%, percebam que as entradas mais distantes, elas valem menos, considerando que são os mesmos valores. E aí, qual é o valor presente desse total de entradas? Eu trago para valor presente cada entrada durante 5 anos e depois somo elas. Então, a 10% vale 3.790. E a 20%, obviamente, vai estar valendo menos. Porque eu vou precisar de um dinheiro menor hoje para chegar a 1.000 no futuro, depois de um determinado número de anos aí. Então, R$ 1.000 daqui a 2 anos, como eu tenho uma opção que está me rendendo 20%, esse valor presente de R$ 1.000 no futuro é menor do que se minha opção fosse de 10%. E aí eu chego aqui, ó, valor de 694 para 2 anos, investimento de 2 anos, ou seja, 694 rendendo 20% ao ano, depois de 2 anos vale 1.000. E assim sucessivamente chega ao valor total de 2.990. Então, esse valor total, a gente já percebe que ele vai diminuindo, assim como o valor das entradas individualmente, conforme vai aumentando a taxa de juros, ou seja, a TMA de referência. E o valor recebido tem uma fórmula para isso matemática, do valor presente. É o valor recebido, no caso esses R$ 1.000, dividido por 1 mais essa taxa está em percentual, no caso quando a gente converte em número, 10% vai ser 0,1, 20% 0,12, a conversão de percentual para número normal. E aí, vai ser no caso 1 mais 0,1, ou seja, 1,1 elevado a n, o que esse n é o número de anos. Tá bem aqui, ano. Para você chegar, então, no caso, VP de 3 anos, de uma entrada de R$ 1.000 daqui a 3 anos. Você coloca R$ 1.000 aqui em cima, 1 mais, aí você vê quanto é a taxa mínima de atratividade. É 10%? Então, 1.000 dividido por 1 é 0,1 elevado à terceira potência. Aí você ia chegar nesse valor aqui. Se fosse 20%, ia ser esse outro valor. Percebam que a TMA está aqui no denominador. E quanto maior o denominador,
menor vai ser aqui a razão, né? O denominador grande, ele diminui a razão. Então, essa é a ideia, ok? O VPL, o valor presente líquido, que é o somatório do valor presente de cada entrada, isso que eu fiz aqui na última linha, menos o investimento inicial, porque é líquido. Então, não basta somar tudo, tem que ver quanto foi o investimento inicial. Voltando ao exemplo do Gitman, da Bennett Company, a TMA de 10%, quanto é que fica o valor presente das entradas do projeto A? Então, aqui, olha, da primeira entrada, 12.727, da segunda, 11.570. Como as entradas são todas nominalmente iguais, em valores reais, elas vão diminuindo por conta do valor do dinheiro no tempo. E aí a somatória dessas entradas dá 53.071. Então, pego 53.000, diminuo por 42.000 e dá aqui 11.071, né? Considerando aqui esse final. Esse aqui é o meu valor presente líquido. No caso do projeto B, a gente percebe que também as entradas vão diminuindo, obviamente, né, em relação aqui ao valor real e o valor nominal. O valor real sempre vai ser menor, já que a gente está falando de futuro. E quando chega no total, dá quase 56.000 aqui. E aí você diminui do projeto B, do investimento inicial, que é 45.000, e chega ao valor de 10.924. Pelo método do valor presente líquido, o projeto A é o mais viável, porque ele traz um valor presente líquido maior. Ele ganha do projeto B, em termos de valor presente líquido, considerando a taxa mínima de atratividade de 10%. Tá? Isso pode mudar se essa taxa mudar também. A gente percebe, por exemplo, que o projeto B ele é muito bom na primeira entrada, ele é muito bom. Isso é uma coisa boa, porque é a entrada que vai descontar menos, que vai ter só um ano de rendimento da TMA. Mas depois ele fica bem menor nas outras e não compensa ter essa entrada grande aqui pelo método do VPL, ok? Então, é muito importante saber desses métodos para decidir qual projeto utilizar. Lembram-se, falei aqui no canal já de economia, a economia lida com dilemas, com trade-offs. Então, é um trade-off dentro de uma empresa decidir se ela vai optar pelo projeto A ou pelo projeto B. Por quê? Porque ela não tem recursos, pode não ter recursos suficientes para implementar os dois projetos. Imagina que a empresa só tenha disponível aqui 50.000. E ela tem que optar pelo projeto A e pelo projeto B. E ela usa um desses métodos para optar. No caso, se ela usar o VPL, com o fluxo líquido de caixa aí projetado para os projetos, ela vai preferir o projeto A. É muito importante, pessoal, e eu trago aqui, que quem for operar dessa forma, aprenda a fazer isso no Excel. Tá? É aula voltada para a área da administração, não necessariamente para curso de administração, mas quem for administrador, contador, inclusive engenheiro, tem que saber manusear a planilha. Tá? E isso é uma coisa básica que tem que saber. O Excel, claro, não é o único software que lida com planilha, mas é o software mais difundido. Então, isso aqui foi uma adaptação que eu fiz desses dados do Gitman, mostrando como é que vocês podem fazer isso no Excel. Em branco são células que é só você preencher as entradas, a TMA está 0,1 porque está 10%, né? Em valor aí numérico, mas se colocar 10%, inclusive o Excel vai conseguir ler. Aqui são os anos, aqui você consegue. Aqui são as fórmulas em amarelo. Então, como é que eu faço a fórmula do valor presente no Excel? Você pega aqui, no caso, vê qual é o B5 aqui, ele é a entrada. Você pega cada entrada e divide. Aí aqui está 1 mais B2. B2 com o cifrão é B2 fixado. Então, 1 mais esse B2 fixado é essa célula aqui. Tá? Ela está fixada porque no Excel, se eu puxar para baixo, vai continuar B2. Diferente dessa outra, quando não está fixada, aí quando eu puxo para baixo, o Excel transforma B5 em B6. Para isso que serve esse cifrão aqui no Excel. Aí elevado, que é
esse tio aqui, não é tio não, esse acento, esse complexo, é a A5. A5 é o ano. No caso, eu coloquei ano 1, tá? Tem que colocar numérico. Que é a fórmula que eu mostrei bem aqui, já colocada em formato de Excel. É muito importante fixar, porque a taxa, a TMA não muda, e os outros não vou fixar. Porque na outra entrada eu vou querer B6, que está aqui, e A6, que já é 2 aqui, o N no caso da fórmula. Né? E assim eu chego ao valor presente das entradas, de cada entrada. Depois eu faço um somatório delas. E aí depois eu faço o valor presente líquido, que é esse somatório que está na célula C10, mais o que está na célula B3, que é o investimento inicial. Por que é mais? Porque eu estou colocando menos bem aqui. Então, mais com menos dá menos. Na prática, ele vai fazer essa soma aqui, ó, de 53.071 menos 42.000. Aí ele chega nesse valor aqui, 11.071. Tá? Aqui é a mesma coisa. E aí fica automático, porque da feita que você colocou tudo, todas essas fórmulas no Excel, você pode brincar e mudar as entradas, tá? A gente já vai ver que essas entradas, elas são estimadas. A estimativa pode mudar por N fatores. Digamos que você fez o projeto calculando um preço do dólar, o dólar caiu, e o dólar seria um custo de aquisição de insumo em dólar, por exemplo. Com a queda do dólar e talvez alguma perspectiva de continuação de queda no dólar, os custos diminuem para o projeto A. E aí as entradas deles iriam consequentemente aumentar, né? Porque as despesas iam diminuir. Lembra que aqui é o valor líquido. Então, e aí você pode ficar brincando, né? Uma brincadeira que é muito séria quando você vai para a prática aí das empresas. Então, interessante você conseguir fazer isso no Excel. Bom, vamos para o último método, que é a taxa interna de retorno, também conhecida como TIR. O conceito dela é esse aqui, é a taxa que iguala o VPL a zero. Então, a gente viu o valor presente líquido no método anterior. Agora eu vou querer saber qual é a taxa que iguala para que aquelas entradas sejam igual a zero quando você pega o valor presente total dela e diminui pelo investimento inicial, ou seja, o valor presente líquido. Aqui sim, se a TIR, que é uma taxa, enquanto o valor presente líquido é mensurado em unidade monetária, a TIR é mensurada em percentual, porque é uma taxa. Se a TIR é maior que a TMA, o projeto é aceito. Logo, se ela é menor, o projeto não é aceito. Seu cálculo é mais complexo, exigindo uma calculadora financeira ou um software. Então, é o somatório do valor presente sobre 1 mais a TIR, é igual ao investimento inicial. Teria que isolar esse TIR para a gente chegar a uma fórmula da TIR. Só que se a gente tiver muitas entradas, o TIR vai estar em muitos... o nome disso aqui seria muitos termos, né, da equação. Se tiver duas entradas, matematicamente até fácil você isolar. Mas se tiver várias entradas, não vai dar, vai ser mais complexo. Por isso que vai precisar de uma calculadora. Né? Porque a ideia é você isolar. Como tem esse somatório aqui, dificulta bastante. Né? Mas é só para ter a noção de onde vem esse TIR. Né? Que na verdade é o próprio TMA que está virando TIR. Só que lá naquela fórmula da VPL, que se usa o TMA, o VPL fica aqui. E aqui o VPL tem que ser, aliás, o VP, né? A fórmula é do VP. Como o VPL é VP menos investimento inicial, para o VPL ser zero, o VP tem que ser igual ao investimento inicial. Por isso que você coloca o investimento inicial aqui. Vamos lá, mostrar isso aí como fica. Aqui eu fiz para cada entrada, eu fiz no Excel, depois eu vou mostrar como se faz isso. Então, por exemplo, a primeira entrada de 14.000, para que esse valor corresponda a esse valor inicial, para que esse valor inicial corresponda a 14.000 na primeira entrada, perdão, teria que ter uma taxa de rendimento de menos 67,67. O que significa isso?
ao invés do dinheiro estar rendendo, ele deveria estar diminuindo. Está rendendo ao contrário, né? Aqui é bem intuitivo, porque 42 vezes 66,67 vai dar 14 mil, né? Já que é só um ano. Quando chega aqui não é tão intuitivo, porque já se trata de juros compostos, mas a ideia é essa. 42 mil rendendo menos 23,24%, em 2 anos vai ser aí igual a 14 mil, tá? E assim sucessivamente. E aqui a gente chega no último ano. Aqui tá até somando as entradas, né? Tá somando as entradas. E aí a gente chega no último ano, que quando a gente soma as entradas vai dar um valor maior, né? 14 mil vezes, dá 70 mil, né? Vezes 5. E aí teria que ser uma taxa de rendimento de 19,86%, tá? Tá negativo aqui, mas para fim de raciocínio a gente vai considerar positivo, tá? Positivo, né? Para fim do raciocínio que eu quero colocar aqui. Então a gente percebe que para esses 42 mil chegarem ao valor das entradas aqui nominais, tá? Eles teriam que estar rendendo 19,86% ao ano. E aqui o projeto B também é o mesmo raciocínio, tá? Só que o projeto B, os 45 mil chegar ao valor dessas entradas aqui, que dá 40 mil logo aqui, depois mais 70 mil, a gente teria que estar rendendo 21,65% ao ano, tá? Exatamente isso. Acho que é o valor líquido, que aqui está maior, né? Teoricamente teria que ser até menor. Acho que aqui ele leva em conta o valor líquido mesmo. Dessas taxas tudinho aqui, ok? Então vamos lá. A fórmula. A fórmula é essa. Ele leva em conta o valor já descontado dessas entradas aqui, tá? O valor presente, não é esse valor nominal não, é o valor real. Por isso que aqui a taxa tem que ser maior. Por quê? Por causa desse investimento inicial. Lembra que eu tinha falado que o projeto B tinha uma grande vantagem, que era dessa entrada alta logo no início. Como ela está entrando logo no início, o valor presente dela ele é descontado menos. Tá? E aqui a gente tem que considerar o valor presente das entradas, considerando a taxa, né? Qual seria o valor presente considerando a TIR, tá? Ou seja, a taxa que igualasse aí o valor presente líquido a zero. Então, esse valor aqui fica maior que esse por causa dessa primeira entrada, tá? Essa ideia intuitiva, tá tudo... Esse valor aqui se chega depois desses dois valores, não é na simples soma deles, depois desses dois valores ponderados pela TIR, tá? Ponderados que eu diga trazido a valor presente pela TIR. Por causa justamente disso, a fórmula aqui, olha. A fórmula no Excel, que são todas as entradas, é TIR, que existe essa fórmula no Excel. Aí G2, o 2 fixado, até G3. O que é o G? Eu fiz assim, olha. Eu criei uma coluna G em que B2 vai ser igual aqui... Aliás, G2 é igual a B2, ou seja, o investimento inicial. O resto são as entradas. G3 é igual a B4. Tá? Não ia dar certo se eu fizesse com B, porque tem uma célula aqui que está com o nome entrada. E aí ela ia dar errado o cálculo. Tá? Então, a TIR ela já considera como primeira entrada o investimento inicial e por isso que tem que estar em negativo. Se você colocar positivo esse investimento no Excel, vai dar erro na fórmula da TIR. Tá? A primeira entrada, que é o investimento inicial, tem que estar negativo. E depois você pode colocar as demais entradas numa sequência aqui. Ou seja, no caso, depois de aplicar a fórmula, vai ficar menos 42 mil aqui, depois 14 mil aqui, 14 mil, e assim por diante. E a TIR vai pegar justamente essa coluna aqui, tá? Vezes 100, porque ela vai dar 100 se você quiser deixar em valor decimal, tá? Em valor percentual, perdão. Você pode deixar em valor de número mesmo.
E aqui na segunda você vai colocar de G2 até G4. Ou seja, ele vai pegar tudo isso aqui. A TIR de tudo isso aqui. Como ele está pegando também o B4, é por isso que ele leva em conta o valor real, tá? Porque ele leva em conta também o quanto foi dessa entrada. E assim sucessivamente. Igual aqui, no caso do projeto E, eu coloquei as entradas que estão na coluna D, projetei elas na coluna H, tá? E essa aqui é a fórmula para se chegar a esses valores aqui. Ok? Então vamos fazer a análise comparativa desses métodos. No exemplo da Banek Company. Então, o método de VPL, ele chegou à conclusão que o projeto A é mais viável. Só que o método do TI chegou à conclusão que o projeto B é mais viável. Olha só, chegar no final de 5 anos, ele tem uma taxa interna de retorno maior do que o projeto A, de 21%. Então, pelo método da TI, o projeto B seria o escolhido. E aí, como é que a empresa vai escolher entre um e outro? Se pelo VPL deu um projeto como mais viável, pela TI deu outro. E primeiro a gente tem que entender o que explica essa diferença, tá? São as hipóteses de reinvestimento, porque lembram-se que quando você vem aqui com uma entrada de 14 mil, esse dinheiro entra no caixa da empresa, o que é que a empresa está fazendo com esse dinheiro, tá? Ela não vai deixar debaixo do colchão. Então, pelo método VPL, as entradas intermediárias são aplicadas a TMA, a taxa mínima de atratividade. Já pela TIR, as entradas intermediárias são aplicadas a TIR, tá? Isso faz muita diferença. Por exemplo, digamos que seja um projeto, um fluxo de caixa líquido, no caso, para investimento de 3 anos. A primeira entrada desse projeto aqui foi 52 mil, tá? Como entrou no primeiro ano, ele ainda vai ficar no caixa da empresa rendendo durante 2 anos. Se a empresa tem uma TMA de 10% e deixar rendendo lá no título que dê essa entrada aqui de 10%, ele vai ficar, ele vai dar um retorno depois de 2 anos de 62.920. Mas se ela tiver rendendo aqui a taxa interna de retorno do próprio projeto, talvez ser reinvestido no projeto, algo do tipo, e tiver dando e essa TIR estiver em 15%, daqui a 3 anos ele vai estar valendo 68.770, ou seja, vai estar valendo mais. Obviamente porque a TIR é maior que a TMA. Se fosse ao contrário, seria mais favorável reinvestir na TMA. Então, nesse caso aqui, se a TIR for maior do que a TMA, esses projetos com maior TIR vão ganhar, né? Se a TMA for maior, o projeto com maior TMA, o VPL, vai ganhar, tá? O projeto vai tender a... Aliás, o projeto com maior VPL, deixa eu pegar o raciocínio. Se a TMA for maior, vai ser favorável o método com maior VPL, que tiver maior VPL, né? Vai sobressair o método com maior VPL. Então aqui o exemplo, intuitivamente também no segundo ano a mesma coisa, né? Vai ter um ano de investimento. Então quanto é que 78 mil vai gerar? Obviamente vai gerar mais com a TIR maior. Essa é a ideia, tá? Na verdade, o que é que está sendo feito com essas entradas intermediárias? Enquanto no VPL estão sendo aplicada a taxa da TMA, na TIR está sendo aplicada a taxa da TIR. Agora, voltando ao nosso exemplo lá da Banek Company, olha só como fica os projetos com a TMA, né, de 0%, projeto A e projeto B, nesse caso aqui, né? Acho que é o do segundo ano, né? De 2 anos de investimento. Considerando 2 entradas aqui, né? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui quais são as entradas. Vou tentar me lembrar aqui. Um está 25, outro está 28.
Não, é considerando essa diferença aqui, né? Como os dois, o somatório nominal deles é 70 mil, é 70 mil menos 42 mil aqui é 28, e aqui é 70 mil menos 45 mil dá 25. Daí que vem o valor nominal. Aqui, nesse caso, do primeiro projeto, exatamente, por isso que chegou no valor nominal. Se eu pego essas entradas intermediárias e boto no investimento rendendo a 0%, projeto A e projeto B tem 70 mil ao final, nominal. Como está rendendo a 0%, de fato continua nominal. Então, 70 mil menos 42 mil é 28. Esse é o valor presente líquido, tá? E aqui a mesma coisa também, 70 mil menos 45 mil é 25. Por quê? Não estou reinvestindo em nada, estou pegando o dinheiro e botando debaixo do colchão. Agora, se eu pego e reinvisto numa TMA de 10%, aí eu já consigo ter um valor maior de valor presente líquido no projeto A do que no projeto B. Lembre-se do método do valor presente líquido, do exemplo que a gente deu. Como a taxa a TMA era de 10%, a gente chegou exatamente no mesmo valor lá do exemplo que a gente deu, com favorecimento do projeto A em detrimento do projeto B. Agora, se a taxa TMA é 19,9, que é exatamente essa taxa que nós chegamos aqui para a taxa para TIR do projeto A, tá? Então aqui foi simplificado, né? Você chega a zero. Por quê? O conceito de TIR é esse, né? A TIR é igual, é aquela taxa que torna o valor presente líquido das entradas zero, né? Então, para o projeto A fica zero, para o projeto B fica positivo de 1.400. O projeto de B é favorável. E agora, se eu coloco a TIR do projeto B como a taxa mínima de atratividade, obviamente o projeto B vai ficar zero, né? E o projeto A fica negativo. E o projeto B continua sendo favorável. Daqui, intuitivamente, a gente chega à seguinte conclusão. Olha só, se a taxa mínima de atratividade é zero, o projeto A é favorável. Então, conforme a gente aumenta a taxa mínima de atratividade, no início é melhor para o projeto A, a partir de um tempo torna-se melhor para o projeto B. Isso dá para ser projetado num gráfico. E a gente chega num limite de viabilidade. Olha só. Para cá, à esquerda desse limite, a linha do projeto A, que é essa azul, ela está acima do projeto B, em termos de valor presente líquido. Ou seja, o projeto A é mais viável. Ele traz um valor presente líquido maior. Só que quando chega a partir desse limite, o projeto B já fica acima do projeto A. Ou seja, ele é mais viável, até um ponto que ele se iguala a zero, que é exatamente a TIR do projeto B em 5 anos. Tá? Então, você tem essa diferença. Por isso que um projeto é viável e outro projeto é viável dependendo do método. Dependendo do método, vai divergir qual é o projeto viável, por causa dos pressupostos. Que o pressuposto da VPL é o investimento a TMA pré-definida, e o pressuposto do TIR é o investimento na própria TIR do projeto. Ok? Então, é isso que está por trás. Bom, quarto ponto da aula é análise de risco-retorno. Nas análises feitas anteriormente, se supôs que os projetos possuíam os mesmos riscos. Na prática, isso dificilmente ocorre. Tá? Os projetos eles não têm o mesmo risco. Você tem que fazer uma análise de risco para ver e levar isso em conta na sua análise de retorno. A inserção do risco-retorno na análise de investimento pode ser feita através de 3 métodos. Então, análise de sensibilidade, avaliação de cenários e taxa exigida de retorno, que é TER. Então, tem a TIR, tem a TER. Vamos lá. O risco. O que vem a ser o risco? É a probabilidade de um projeto se mostrar inviável. É isso que, do ponto de vista financeiro, vai ser o conceito de risco. Né? Acaba sendo um evento, o risco é sempre a probabilidade de um evento que cause um dano. No caso financeiro, qual é o dano? É o projeto ser inviável. Quando isso acontece? Quando o VPL
do projeto for menor que zero, ou seja, o projeto é inviável, ou quando a TIR foi abaixo da taxa mínima de atratividade, taxa interna de retorno aí do investimento abaixo da taxa mínima de atratividade. Também torna o projeto inviável, dependendo do método de análise aqui. Decorre quase que inteiramente das entradas de caixa. O investimento inicial já é conhecido com relativa certeza. Então, o investimento inicial, como ele está mais próximo, né, isso é uma noção de gestão de projetos, quanto mais próximo for a etapa da gestão de projeto, maior acaba sendo a certeza. Embora, assim, os riscos iniciais mensurados, eles vão diminuindo conforme o projeto vai se desenvolvendo. Tá? Então, a incerteza, logo, obviamente, vai diminuindo. Né? Você tem uma incerteza da entrada daqui a 4 anos. Depois de 2 anos, você já consegue avaliar melhor qual vai ser essa entrada que você tinha previsto anteriormente. Afinal, não faltam mais 4, e sim 2 anos para ela. Exemplo, mudança no nível de venda, custo de insumos, eu falei, não pode estar atrelado ao dólar. Taxa de remuneração da mão de obra, vá que seus trabalhadores fazem aí entre greve, você tem que aumentar o salário acima da própria inflação, e aí talvez se eu não tinha sido contado no projeto, os impostos podem aumentar, enfim, várias coisas podem acontecer que são fatores de risco do projeto. Lembrando, risco, na verdade, eu falei risco de um dano, mas risco também pode ser algo positivo. Pode ser, no caso aqui, o risco é considerado negativo, é de se tornar inviável, mas existe também, sempre associado ao risco, talvez uma chance de ser melhor o projeto. Vá que, como até no exemplo que eu dei, né, os insumos são comprados em dólar e o dólar caia. Aí já seria algo positivo para o projeto, mas o risco, nesse caso aqui, vai nos interessar mais a partir... Aliás, isso vai ser levado em conta do risco, essa flutuação tanto positiva como negativa, dependendo do método. Então vamos lá. Análise de sensibilidade. Avalie as entradas de caixa a partir de 3 estimativas e hipóteses. Geralmente são hipóteses, não são tão estimadas, mensuradas. Né? É mais experts que analisam. Otimista, realista e pessimista. Então olha só. Série de entradas iguais durante 15 anos. Imagina isso. Por isso que é importante o Excel. Né? O exemplo que eu dei para 5 anos, agora imagine um projeto de 15 anos. Você vai ter que fazer no Excel. Considerando as TMAs de 10%. Beleza. Um investimento inicial de 10 mil até... eu pensei que era menor, mas é porque as entradas são menores. Tá. No cenário... né? Na sensibilidade, perdão. O termo técnico é muito importante. Na estimativa que existe de cenário é outra coisa. Então, na estimativa pessimista, o projeto A tem 1.500 de entrada por ano, na realista 2.000 e na otimista 2.500. Quanto é a amplitude? Melhor cenário menos pior cenário, ou seja, 2.500 menos 1.500 é 1.000. O projeto B, ele tem 0 na pessimista, ou seja, ele não traz retorno nenhum. Também não traz um retorno negativo, um fluxo de caixa negativo, né? Então é 0, exatamente 0 no pessimista. Na realista é 2.000, ou seja, igual ao projeto A. E na otimista está bem acima do projeto A, 4.000. E aí o que é que acontece? Quando a gente leva em conta um VPL aí de 10% durante 15 anos, né? Então eu peguei todas as entradas aqui no caso do projeto A, pessimista, 1.500 durante 10 anos. Fiz todo o cálculo do valor presente para cada uma, aplicando aí a taxa mínima de 10%. Depois fiz o somatório e diminuí pelo valor do projeto inicial. Então, a entrada pessimista, ela traz isso aqui para a gente. Aliás, o cenário, né? A estimativa pessimista traz uma VPL de 1.409 e a otimista de 9.015. E aí a amplitude é de 7.606. No caso do projeto B, olha, traz a pessimista, como não teve nenhuma entrada, então o VP das entradas foi 0, VP menos investimento inicial, que no caso é 10.000, chega ao um VPL de menos 10.000, tá? Então, teve uma empresa, no caso, o projeto trouxe um prejuízo aqui de 10.000. Claro, não entrou nada de caixa, e a empresa investiu 10.000 inicial, então o prejuízo de VPL foi 10.000. A realista chegou ao mesmo valor aqui do projeto A, por quê?
Os dois estimaram mesmo a entrada aqui, tá? Anual. E aqui, como a entrada do projeto B é bem maior, se de fato essa for a estimativa que se mostrar na realidade, vai dar um valor presente líquido de 20.424, bem alto. A amplitude chega a 30 mil, porque é 20 mil menos 10 mil, ou seja, uma amplitude de 30 mil. O que isso mostra? Um investidor com aversão a risco vai preferir o projeto A, porque ele é menos arriscado. A gente consegue diferenciar um do outro por essa amplitude aqui, o quanto ela pode variar. Inclusive, muitas vezes o gráfico risco-retorno é representado como algo uma reta crescente, né? Ou seja, conforme aumenta o risco, aumenta o retorno, mas também tem um lado decrescente, tá? Porque se der errado, o retorno vai diminuir muito. Então, quem for mais conservador vai preferir esse aqui, porque não tem o risco do projeto trazer uma VPL, olhando para cá, negativa. Agora, se for mais arrojado, vai preferir o projeto B, tá? Dependendo muito também da carteira, porque se a empresa tiver vários projetos, ela pode preferir aqui talvez um projeto, investir uma parte em um projeto mais arrojado. E talvez ela tenha outros que sejam menos arriscados, mais conservadores. Por exemplo, o Itaú, que é um grande banco, ele destinou lá para o setor de startup, de inovação, 50 mil, muito pouco para o Itaú, né? Claro, para um determinado setor aí, 10 mil, que aqui é o investimento, para fazer um projeto. Aí esse setor, o Itaú disse assim, olha, pode fazer um projeto arriscado que se der errado, tudo bem, que eu tenho outros projetos mais conservadores que vai cobrir o caixa. Aí você vai optar por esse aqui, né, pelo projeto B. Mas se for uma startup única e tiver talvez com medo aí de arriscar, né, aí, porque senão não vai ter como cobrir, né, vai ter problemas aí, vai optar pelo projeto A. Então depende muito, tá, da aversão ao risco. Eu falei até exemplo bem objetivo, mas o risco é algo subjetivo, tá? Vamos lá. Segundo método é a avaliação de cenários. Eu queria falar cenário no anterior, mas cenário ele é aqui, tá? Lá é estimativo. É mais complexo do que a análise de sensibilidade, que é a anterior. Avalia o impacto sobre o retorno da empresa de alterações simultâneas de diversas variáveis. Exemplo, entrada de caixa, saída de caixa, custo de capital, inflação. Resulta em diferentes níveis de VPL, risco e retorno. E aumentou bastante o uso dessa análise de cenários com o uso de computadores e planilhas. Então, o que é isso? Modelagem de dois projetos. Eu vou considerar dois projetos com entradas iguais de 5 anos, tá? E uma TMA de 10%. Então, aqui está o valor das entradas dos dois projetos. Eu fiz tudo isso no Excel e mostrei só o resumo para vocês. Considerando aqui que esse projeto ele tem... Lembra que é o valor presente, o fluxo líquido de caixa, ou seja, receita menos custos. Aqui foi o investimento inicial, tá, dos dois. Receita menos custos é receita de 50 mil por ano e custo de 40 mil, ou seja, aqui a receita bruta deu 10 mil, só que tem um imposto que ele paga 30%. E, então, 10 mil menos 30% de 10 mil, que é 3 mil, é 7 mil, tá? No caso do projeto B, as receitas anuais eram de 75% estimadas, os custos eram de 60 mil anual, só que, talvez por natureza da atividade, se paga mais imposto, 34%. Quando você faz o cálculo, né, abatendo o imposto, você chega a uma entrada anual de 9.900. E aí, se a gente projetar isso aqui para 5 anos, com essas entradas e esse investimento inicial, o valor presente líquido do projeto B, ele supera o projeto A, ou seja, pelo esse método, o projeto B é o mais viável. Beleza. O primeiro cenário, tá, ele vai considerar o seguinte, agora o que vai acontecer se eu aumentar nessas projeções que eu fiz de receita, custo, imposto, enfim, no projeto A, aumentar 20% da receita e diminuir 6% do custo, e no projeto B, aumentar nas entradas 8% das receitas e diminuir 10% dos custos. Quando eu jogo lá novos valores aqui de receita e custos, né, considerando aqui essas variações,
por algum motivo podem acontecer no projeto, o VPL do projeto A passa a ser maior do que o do projeto B. Agora, considerando que eu começo a modelar isso, que o projeto B consegue diminuir os 4% de imposto. Lembra que ele pagava 34%? Agora ele está pagando 30% a cada ano. Aí a VPL dele já supera do projeto A. Aqui, agora já uma terceira modelagem. A receita, em vez de aumentar 20%, aumenta 22%. Aí o projeto A começa a ganhar do projeto B. Então, dependendo de como eu modelar esses itens aí, né, do fluxo de caixa, um projeto vai ganhar do outro. Mas essa que é a análise de cenários, é tentar modelar pelas variáveis que se tem os dois projetos, tá? Essa é a ideia principal. Terceira e última metodologia, a taxa exigida de retorno, que é a TER. Uma taxa ajustada ao risco é maior quanto maior for o risco do projeto. Então, isso aqui é feita uma análise de risco do projeto e você chega a um grau, um tanto quanto mais técnico de risco do projeto. Por exemplo, uma escala que varia de 1 a 2. Aí eu analiso os especialistas analisam o projeto e dizem, esse projeto tem uma taxa de risco de 0,6. Um índice de risco, perdão, de 0,6. Para esse índice de risco, a taxa exigida de retorno é 9%. A taxa exigida de retorno vai ser a TMA. Só que a TMA vai aumentar, eu vou exigir um retorno maior, quanto maior for o risco do projeto. Aí você traz uma reta. Né, aqui nas abscissas você coloca o índice de risco, nas ordenadas a TER, e aí tem uma linha reta. Quando você projetar o projeto com sua taxa de risco e sua taxa de retorno, se der acima da reta, o projeto é aceito. Se der abaixo, o projeto é rejeitado. Tá? E você pode também atribuir diferentes níveis de risco no projeto. Você estimula aqui um índice de risco para o projeto A, 1,6 até aqui. Digamos que os dois projetos podem dar aqui no aceito, qual que eu escolho? Né? Até para um risco de 1,6 é 14, até que está substituindo a TMA aqui. Projeto B menos arriscado é 1, o risco dele em termos de índice, até vai ser 11. E aqui eu coloco 14 e 11, né? Até substituindo a TMA, lembrando. Aí eu faço o método do VPL. Tá? Como aqui o projeto do... Lembra-se que para o VPL, quando ambos tinham o mesmo TMA de 10%, o projeto A era mais viável. Agora, como eu aumentei, eu fiz uma análise de risco e vi que o projeto A ele é mais arriscado, eu coloquei uma TMA, ou uma TER maior para ele. Isso refletiu, obviamente, no valor presente das entradas, e aí o valor presente líquido ficou menor para o projeto A e para o projeto B, em relação ao projeto B. Ou seja, o projeto B é o mais viável, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Aqui, as principais referências que eu usei, uma aula longa, mas que a gente explicou aí vários métodos de análise baseado no fluxo líquido de caixa. Até a próxima!